Olá pessoal, daremos início aqui a mais uma aula de Geografia e o nosso tema da aula de hoje é o seguinte: as relações entre sociedade e natureza e como elas refletem e produzem as transformações ocorridas no contexto do espaço geográfico. Ou seja, basicamente a gente vai tratar das relações entre sociedade e natureza, como eu sublinhei aí para vocês. E quando a gente fala da relação sociedade e natureza, estamos falando das transformações que nós seres humanos, fazemos em relação ao contato com a natureza. A gente praticamente faz transformar, a gente cria o nosso próprio mundo através da forma como nós atuamos na natureza. A gente utiliza as coisas que a natureza disponibiliza para a gente e ali a gente pega as coisas da natureza e cria ferramentas para poder construir a nossa própria natureza, vamos dizer assim. Ou seja, essa ação de nós construir, por exemplo, a questão de uma cidade. A cidade é resultado de uma mudança que teve naquele espaço ali. Foi tirada ali elementos de uma fauna, de uma flora, plantas, animais, e uma estrutura ali do relevo, que acaba sendo modificada. E aquela mudança que a gente faz, a gente cria as nossas próprias formas naquele local. Essa transformação a gente chama de espaço geográfico, que é o local, resultado dessas ações do ser humano, sobre a natureza. E esse acúmulo de pessoas, essa aglomeração de pessoas ali naquele local, passam a viver naquele lugar transformado e vivem ali de atividades e do trabalho naquele local, a gente fala que a gente chama isso de espaço geográfico. E a gente chama de sociedade também, que as sociedades, elas vivem no espaço geográfico, que é resultante desse processo de transformação da natureza. Olha, só que quando a gente fala na relação sociedade e natureza, a gente tem que entender que as relações de hoje, elas são mais complexas. Hoje a gente tem muitos instrumentos que facilitam a transformação da natureza, mas nem sempre foi assim. As primeiras sociedades, elas se assemelhavam, por exemplo, com sociedades que são parecidas com as dos indígenas atualmente. Nós vivíamos em sociedade, porém a gente era muito dependente das ações com que a natureza oferecia para a gente. No início, as sociedades, elas viviam do que a natureza possibilitava. E o número de instrumentos utilizados por nós seres humanos, eles também eram mais limitados se compararmos com os dias atuais. No início, então, nós temos aí as primeiras sociedades, algumas das sociedades que se destacam são as sociedades nômades. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A gente pode observar nessa imagem anterior aqui, que a gente tem aí tanto a questão, a gente pode observar a questão das roupas, eram mais limitadas, eram roupas não tão bem elaboradas como atualmente. Eles produziam essa roupa lá, com a retirada do couro do animal. Vocês podem observar na imagem, e do animal ali eles se alimentavam e utilizavam até o osso, poderia servir para produzir algum instrumento de corte ou de caça, e entre outras coisas. E uma das coisas que a gente tem que levar em consideração da relação entre sociedade e natureza é a evolução, é a necessidade do ser humano de estar sempre criando coisas para poder melhorar cada vez mais a sua necessidade de sobrevivência. E dentre as coisas que mais se destacam são a evolução dos meios, das técnicas, dos instrumentos tecnológicos. A gente pode ver nessa imagem alguns instrumentos aí, alguns aparelhos eletrônicos, que são, por exemplo, tipos de instrumentos que bem evoluídos nos dias atuais. São resultado de uma sociedade contemporânea em que esses instrumentos eles evoluíram. No início das sociedades, dessas primeiras sociedades, como a gente vai analisar nessas outras imagens aqui, esses instrumentos eles eram bem mais simples. Era, por exemplo, um pedaço de madeira ou uma pedra que já serviria para poder fazer uma faca, produzir uma faca, ou lanças para poderem, por exemplo, de retirada de madeira para poder fazer lanças, ou arco e flecha, como os índios também utilizam, para poder facilitar a questão da caça dos animais, E a principal forma de sobrevivência era voltada à caça e à coleta, a caça de animais, e a coleta de plantas, frutas, verduras que a natureza disponibilizava. No início,
a gente tem a sociedade como sendo uma sociedade nômade. A gente observa aí nessas tendas que as primeiras sociedades, eles carregavam, né? Pode observar que eles, nessa imagem a gente tem a formação de tendas feita por couro de animais também. E à medida que aquele local oferecia alimento, oferecia água e recursos, né, para poder eles sobreviverem ali, eles permaneciam no local. Quando esses recursos acabavam sendo escassos e eles não tinham mais esses recursos, eles se deslocavam para outra região. Daí o termo nômade, né, que são povos que não têm moradia fixa, né? Com o tempo, com o passar do tempo, né, eles passaram a observar a natureza, passaram a ver as coisas e começaram a perceber que seria possível, por exemplo, ao invés de ir atrás de animais, vocês poderiam cercar os animais, criar os animais e poderiam também, ao invés de procurar as plantas, né, que ofereciam alimento, eles começaram a criar técnicas de plantio. Então foi aí que começou a surgir então a agricultura, como a gente pode ver aí. Quando começaram a trabalhar com a agricultura, ao plantio, a criação de animais, eles começaram a deixar de ser nômades, começaram a estabelecer mais os locais, e aí a gente tem, por exemplo, o início da formação das sociedades, né, que depois elas vão crescer muito, né, a gente vai ter uma grande aglomeração de pessoas, né, em determinado local, e vão formar depois futuramente esses aglomerados, né, com a evolução de tudo, as primeiras cidades, né, que são um local onde há uma grande concentração de casas, né, e aí essas pessoas se estabeleceriam, né, começaram a se estabelecer nesses locais. Embora as atividades do campo ainda eram as principais atividades, né, só que junto com as cidades, né, com essas cidades crescendo, ali a gente começou a ter surgimento e evolução do comércio, que era a venda desses produtos, né, as pessoas iam para o campo para trabalhar e voltavam para a cidade para poder comercializar, né, vender, né. Depois a gente tem a grande evolução. No começo era tudo embasado em trocas, depois a gente teve para facilitar a criação, né, a gente teve para facilitar essa questão do consumo das coisas, o surgimento do dinheiro, né, o dinheiro veio para poder facilitar a questão das trocas comerciais dentro de uma sociedade. E com o tempo essas cidades foram evoluindo cada vez mais. O dinheiro evoluiu, né? No começo a gente teve a questão do ouro, da prata, do bronze, né, que simbolicamente é até utilizado hoje nas Olimpíadas, né, que era uma questão de valores, né, o ouro valia mais, depois vinha a prata, depois vinha o bronze. E esse processo aí de moeda, ela apareceu para poder facilitar essa questão do comércio, que estava crescendo nas sociedades ao longo do tempo aí, no passado. Bom, vou passar o slide aqui. Com o tempo, então, a gente tem uma evolução dessa aglomeração aí, né? Dessa transformação da natureza. Como a gente viu na imagem anterior, né? E agora olhando para essa, a gente já percebe, né, uma grande evolução nessa aglomerado de pessoas, nessas sociedades, na forma como que elas passaram a transformar esse espaço geográfico. Cada vez mais, né, passaram a fazer transformações mais avançadas, mais complexas, e também foram melhorando as construções, né, os locais, né, onde eles estavam habitando, né. Desde, por exemplo, primeiro casas feitas de barros, com pequenas folhagens, ou eles passaram depois a desenvolver técnicas melhores de junção de pedras para poder fazer casas mais fortes, mais firmes e mais duráveis, né, que acarretavam em uma proteção maior também, né. Então a gente tem ao longo desse processo, e cada vez que a gente evolui a forma de transformar, de criar as técnicas do local, mais a gente pega coisas da natureza e mais a gente retira e interfere nas coisas da natureza. Porque como vocês podem observar nessa imagem aqui, ó, nessa imagem a gente tem aí, ó, um acúmulo muito grande aí já de rochas, de pedras, né, que eles começaram a adaptar aí para poder construir essa cidade. Isso aqui é uma cidade típica, né? Essas cidades orientais, né? Que é muito comum no Oriente Médio, são cidades também que têm esse formato. Justamente, são regiões que costumam ser bem áridas, né? Não chega a chover muito, então são cidades mais fortificadas em relação ao vento, né? A ação da areia, porque geralmente são próximas de deserto. Deixa
Tive um pequeno probleminha aqui técnico, né? Mas assim, vamos continuando aqui, dando prosseguimento. Então a gente vê que temos aí, à medida que a gente vai evoluindo a maneira de transformar o espaço, a gente tem também a evolução das técnicas, das formas de construir essas coisas. E isso, à medida que a gente evolui as técnicas, a gente acaba evoluindo a maneira como nós nos relacionamos com a natureza. Bom, aqui, por exemplo, a gente também tem que entender que à medida que essa sociedade foi evoluindo, técnicas foram sendo feitas. E isso influenciou em diversas formas novas técnicas cada vez mais avançadas em determinadas questões, e também influenciou na questão da ação do ser humano na natureza, o que de certa forma, né, acabou gerando alguns impactos ambientais. A natureza ela tem um ciclo, né, existe um equilíbrio natural, né, das coisas. A própria natureza ela se encarrega de ter um equilíbrio entre flora, fauna, e as plantas e animais, elas acabam, né, tendo todo um sistema ali que vai gerar esse equilíbrio, né, e faz com que a natureza ela seja autossuficiente. Só que o processo da natureza costuma ter tempos diferentes do ser humano. E isso resulta, né, como o ser humano às vezes o ser humano vem acelerando o processo de transformação da natureza, isso tem gerado alguns problemas que a gente chama de impactos ambientais, ou seja, o ser humano, né, acaba alterando algum ciclo, acaba gerando alguns estragos, vamos dizer assim, que a gente chama de degradação ambiental. Bom, aqui eu trouxe para vocês uns exemplos disso. A gente tem, por exemplo, a questão do desmatamento, né? Cada vez mais a retirada de madeira ou a destruição de um lugar para poder construir uma cidade ou alguma coisa. Ou então também temos a questão, por exemplo, uma época que se destacou muito foi quando começou a surgir as fábricas, as indústrias. E as indústrias, elas acabaram acelerando o processo de retirada de recursos da natureza, pois quanto mais a gente produz as coisas, tudo que a gente produz vem da natureza. Né? Algum elemento de algum produto vem da natureza. A natureza é a nossa fonte, né, de produção, né, a nossa fonte de criação de qualquer coisa que a gente consome. E com a aceleração, né, desse processo de indústrias, de produção, né, a sociedade consumindo, né, cada vez mais, as cidades crescendo cada vez mais, a gente teve esses outros problemas, que é o aumento do desmatamento, o aumento de poluição, né, como a gente pode observar aqui a questão da poluição do ar, né. As indústrias elas poluem muito o ar, né, por causa da queima de combustível, né, para poder gerar o seu funcionamento. Outra coisa também, a evolução de técnicas, uma coisa muito famosa aqui por exemplo, a questão de plantações, né, em montanhas, onde eles fazem esses processos, né, de terraceamento, que é o nome do processo, que é uma técnica até criada pelos povos incas aqui na América, né, e que foi uma técnica que ajudou muito esses povos que viviam em regiões montanhosas a estarem, por exemplo, plantando alguma coisa. Né? Vocês podem observar que, embora ali não é plano, eles criaram, né, esse tal essas famosas escadinhas, né, que puderam facilitar o plantio de diversas coisas e que, de certa forma, não deixa de ser uma técnica que ajudou no processo de evolução da agricultura. Né? Vamos lá, vamos passar o slide. Só que outra coisa que a gente tem que entender também é que o ser humano ele interfere na natureza, e as próprias ações do ser humano ao interferir na natureza, ele gera impactos ambientais, gera influências observáveis, perceptíveis na natureza. Só que ao mesmo tempo a gente tem que entender que a natureza também influencia no ser humano. E muitas vezes a ação do ser humano na natureza gera mudanças, onde a natureza ela acaba também interferindo na sociedade. Exemplos disso são os fenômenos, né, que são fenômenos naturais que acontecem, que já é uma coisa comum, mas que eles podem ser intensificados, né, eles aumentam de acordo com o que o ser humano vai transformando na natureza. Como a gente tem aqui, por exemplo, algumas imagens mostrando o resultado de um terremoto, né, que destruiu aqui uma grande parte aí da cidade. A gente tem, por exemplo, a questão de erosões, né, que também pode ser causadas ou pelo terremoto em áreas que tem um abalo sísmico, né. O Brasil tem terremoto, mas é muito pouco, porque o Brasil não está em uma região
de placa, de encontro de placas tectônicas, né? Uma região que não gera tantos abalos sísmicos assim, mas tem também, mas são poucos. E tem, por exemplo, a questão dos tornados, né? Que são esses redemoinhos de vento. Também junto com os tornados, né? Que são gerados aí por essa grande velocidade do vento, né? Que é uma variação de temperatura do tipo do ar, né? O ar quente com ar frio. Quando eles se encontram, eles geram esse formato de espiral. E a velocidade do vento é tão alta que ele acaba gerando destruição. Com as mudanças que a gente tem feito na natureza, a gente tem visto cada vez mais o surgimento desses tornados, né? Até no Brasil mesmo, né? No estado de Santa Catarina, os tornados têm sido comuns, né? A gente pensa que só tem tornado lá nos Estados Unidos e em outros países aí. Não, no Brasil já temos aí tornados, né? Principalmente na região, principalmente no estado de Santa Catarina, ou às vezes até no estado do Paraná já foram constatados aí vários tornados. Temos também a questão dos ciclones, né? Que são um agrupamento muito parecido com tornados, só que acontece no mar e o volume de ar, de água, né, formado ali é maior, então a destruição costuma até ser maior do que as do tornado. O tornado não dura muito, são poucos minutos, né? E rapidinho ele desfaz. E o ciclone não, o ciclone ele pode caminhar pelo mar ali, né? Pode se deslocar pelo mar e chegar aí em áreas onde tem pessoas aí e causar grandes destruições. Bom, deixa eu passar o slide aqui. Então assim, pra gente tentar terminar aqui a aula, só tem mais esse slide aqui. Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês é a questão dessa imagem, né? A gente pode observar como que a natureza, como o ser humano, ele interfere e modifica a paisagem, né? A paisagem, né, é tudo aquilo que nós vemos no espaço geográfico. O espaço geográfico é o lugar que a gente vive. Paisagem é tudo aquilo que eu vejo. As paisagens, elas sofrem modificações, né? E isso de acordo com a forma como a sociedade ela modifica a natureza. A gente modifica a natureza porque o ser humano necessita das coisas que tem na natureza. Só que a gente tem que pensar que essas modificações elas precisam ser regulamentadas, precisam que as técnicas e os instrumentos que forem sendo criados para poder modificar a natureza, eles não só favoreçam a nossa melhoria de vida, mas também que elas possam ser instrumentos que evitem uma degradação ambiental, que o ser humano modifique, mas ao mesmo tempo faça com que as coisas da natureza elas permaneçam, para que futuramente a gente possa ter ainda recursos para atender às sociedades futuras. Da maneira como a gente está destruindo a natureza atualmente, a ideia é de que no futuro não teremos uma grande quantidade de coisas, né, na natureza, não teremos recursos suficientes para atender nossas necessidades, o que vai gerar diversos problemas, né? Aqui a gente tem então, que eu coloquei duas imagens para vocês, lembrando que é importante a gente refletir, né, nessas questões do consumo, na maneira de produzir as coisas, para a gente entender como funciona nessa relação do homem com a natureza, dos seres humanos com a natureza, para a gente poder ver como a gente perpetuar a natureza e ao mesmo tempo satisfazer nossas necessidades. Olha aqui, por exemplo, o Rio de Janeiro, antes, né, da ocupação humana aqui, né, praticamente, e aqui depois, a cidade do Rio de Janeiro, depois que começou a ter evolução aí, o surgimento das cidades, né, e criação, né, do próprio perímetro urbano. Aqui nós temos, nessa outra imagem aqui, nós temos aqui um esqueminha mostrando como funciona a relação sociedade-natureza. A gente tem aí, deixa eu ver aqui se eu consigo utilizar o slide. Peraí, só um instantinho. Por exemplo, a gente tem aqui a relação sociedade-natureza e a relação do ser humano com a natureza, da sociedade e natureza, ela se dá através do trabalho, né? Através do trabalho que a gente transforma as coisas na natureza e cria as ferramentas, né? E quando a gente pega a natureza, que é a primeira natureza, que é aquela que o ser humano mexeu, modifica ela, a gente transforma e ao transformar aquela natureza já não podemos chamar de algo natural mais. Então se torna uma segunda natureza, que é aquela criada pelo ser humano, né? E através dessa transformação da primeira, né, natureza para a segunda, que é aquela resultado da ação do ser humano,
nós temos como resultado o espaço geográfico, que nada mais é o resultado da ação do ser humano, da sociedade, sobre a natureza. Cada sociedade tem suas características e para isso, para a gente poder entender o espaço geográfico, é preciso que a gente vá no local e compreenda como é que funciona a nossa sociedade. Cada cidade é de um jeito, cada local, a ação do ser humano ela pode ser diferenciada. Certinho? Então vou finalizar a aula de hoje. Qualquer dúvida aí, vocês podem estar questionando lá no grupo. Beleza? Fim da aula. Até mais.